Vamos, mais um eixo temático que a Tia Rose acha que pode cair. Se cair, meus mumuzinhos lindos estarão preparados dentro da área de educação. O que pode cair? Pode cair o quê? Evasão escolar. A questão da repetência. Então, uma das ideias que eu pensei, meios para se ampliar o acesso ao ensino superior. É outra ideia. Outra seria assim, ó, meios para se. Ó, vamos lá. Ou então, o que pode cair? Isso para o ensino superior. Outra ideia seria caminhos. Vamos lá, dentro seria caminhos para diminuir a evasão. Evasão é uma ideia. Opa, evasão escolar no Brasil. Isso. Aquele ali seria outro, o acesso ao ensino superior, tá? Outra ideia. Tá. Já hoje você caiu um tema desse. O que eu falo? Sim, você vai falar o quê? Onde está a falha da escola na evasão escolar? Eu já dei essa matéria, tem conteúdo lá. As escolas deveriam mudar os meios, os caminhos para ampliar a evasão escolar, para ampliar, para acabar com a evasão escolar, né? Porque ampliar é aumentar, né? Então, o quê? Ela tem que diminuir a evasão escolar. Então, seja o quê? Como? Por meio de quê? Né? Amparo, apoio, proteção aos alunos, que eles percebam que estão ir atrás do aluno, buscar saber o que o aluno está vivenciando, por que ele está deixando de frequentar a escola, não é? Isso é muito importante. Aí, assim, então, você vai dizer o quê? Que a escola não adota meios para melhorar a evasão, para diminuir a evasão escolar. Como reflexo disso, são intensos os casos de evasão escolar no Brasil. Intenso. Que muitos abandonam a escola para ajudar a família, outros por causa de gravidez indesejada, outros simplesmente porque perdem o interesse com a educação. Né? Governo. Onde que o governo poderia? Falta políticas públicas eficazes e execuíveis para diminuir a evasão escolar. Como? Ele tem que oferecer para as pessoas que, por exemplo, tem muita gente que para de estudar para poder ajudar a família, para trabalhar. Então, que você poderia dizer? Então, cabe ao governo, né, instituir políticas públicas que auxiliem a população a não abandonar a educação para ter que trabalhar, ele oferecer mais bolsas de estudo, incentivar os alunos que estudam com, com bolsas, com patrocínios, com empregabilidade. Agora, como reflexo disso, o que acontece? A população está totalmente carente de educacionalmente, e há um decréscimo cultural no país, há um decréscimo econômico, porque um aluno sem estudo é um problema, e um aumento significativo da violência, a evasão escolar. Tá? Meios para ampliar o acesso ao ensino superior. O que poderia fazer? Aonde, o que tinha que acontecer? As escolas serem mais bem preparadas, ensinar com mais um material, mais conteúdos mais eficazes, em que as pessoas possam, tanto as particulares quanto as estaduais, principalmente as estaduais e municipais, possam competir de mesmo nível educacional das escolas particulares, né? E o Estado, o que ele tem que fazer para ampliar o acesso? Oferecer mais escolas públicas, né? Porque poucas escolas públicas, gente, é difícil de entrar as no ensino superior. Então, com isso, que o nível educacional brasileiro é péssimo. Ok? Educação para deficientes visuais. Isso eu acho muito legal. Esse tema eu acho importantíssimo. Então, eu acho que poderia ser assim, ó. Alternativas, um dos temas que eu acho que poderia ser alternativas
para impulsionar a educação para deficientes visuais no Brasil. Isso. Alternativas, é um dos pontos que a gente tá muito pensando que pode cair essa palavra. Tá, alternativas. Quando eu falo em alternativas para impulsionar a educação para deficientes visuais, quais seriam as alternativas? Você vai falar, alternativas? Existem muitas alternativas para impulsionar a educação. Aí problematiza, mas elas são pouco efetivadas na sociedade brasileira, ok? Isso é produto da falha educacional. Por quê? As escolas não estão preparadas, a infraestrutura para atender os deficientes visuais. Como reflexo disso, a maioria dos deficientes visuais ficam sem acesso à educação, certo? E o quê? Uma educação sexual inclusiva, né, galera? Porque os deficientes visuais têm que frequentar escolas totalmente separadas de todo mundo. Educação para preso. Então, também uma das que pode ser alternativas para impulsionar, né? Ó, isso aqui é muito bom. Alternativas para impulsionar a educação para presos, né? Você acha que tem que ter, sim, porque os presos, se eles ficarem sem educação, sem um caminho, aumenta mais ainda a marginalidade, já que no Brasil os presídios são as verdadeiras masmorras. E eles, o quê? No Brasil, a gente vê o quê? O alto índice de pessoas que sai da cadeia e não tem o que fazer na vida. Então, ele impulsionar é excelente? É, porque é uma oportunidade, é um direito humano. Tem gente que é preso, mas tem gente que é gente boa que está na cadeia. Tem pessoas que são irrecuperáveis, mas tem pessoas boas. Então, é um meio, mesmo que sejam as pessoas que cometeram delitos, mas que seja um meio dele impulsionar, pelo menos ele tem algo para estar fazendo durante no ambiente em que está vivenciando, né, a cadeia que está ali. Então, o quê? As escolas oferecerem mais educação nos presídios, né? E outra coisa, mas como as escolas não fazem isso? Os presos não têm essa educação. Nós temos que pôr essa falha. Se os presos não têm essa educação, tem essa falha na população brasileira, o que a gente tem que ver? O que a gente pode analisar com isso? Amplia-se a violência, porque eles saem das cadeias e continuam cometendo a violência. O Estado ele tem que oferecer mais e mais e mais educação e já oferecer caminhos para quem estudar para a empregabilidade, certo? Aí o quê? Mas como tem falha, o Estado não oferece políticas públicas, o que aí seria na conclusão ele fazer isso, né? Agora, no desenvolvimento, o Estado não faz nada para melhorar a educação para presos. O que acontece? O Brasil detém a terceira população carcerária do mundo. A violência no Brasil é exorbitante. O Brasil é um dos campeões de violência no mundo. Entendeu? Então vamos lá. Valorização do professor. Tivemos essa aula. Tá lá, é só olhar. É preciso valorizar o professor? Sim, muito, muito, muito. Porque o Brasil é campeão mundial de violência ao professor. Então, o quê? As escolas ensinaram o valor do educador, disciplinas, conteúdo, todo dia, para explicar o respeito, né? O respeito, a aula de postura, de ética. Como por ela não oferecer isso, o que acontece? A violência é grande, o Brasil é campeão mundial de violência. O que o Estado tem que fazer? Políticas educacionais. Porque exigir do aluno respeito ao professor, com mais leis mais severas, mais punitivas para o aluno que desrespeitar, apoiar mais o educador diante do desrespeito. Como ele não adota isso, a maioria dos alunos, né? O professor
ele constantemente ele é ameaçado de morte, os alunos batem o professor não pode dar nota baixa, que ele corre o risco de morrer. Então, é sério, né? O novo ensino médio. Primeiro, se cair esse novo ensino médio, nós temos que pegar o quê? O novo ensino médio. A gente viu que o novo ensino médio é uma metodologia nova de ensino que veio, e onde está a falha? O novo ensino médio, ele detém propostas excelentes, mas ele ainda não está sendo bem aplicado no Brasil. É isso aí, você problematiza. Por quê? A maioria, aí dentro da escola, falha educacional. A maioria das escolas não estão preparadas, e tanto na infraestrutura do corpo docente, que é de professor, quanto do espaço mesmo físico para atender esse novo ensinamento. Como reflexo disso, muitos alunos que queriam cursar determinadas disciplinas nas escolas públicas não encontraram vagas porque a disciplina já estava lotada. Entendeu? Assim, por exemplo, eu tenho que fazer cursar a matéria tal, eu quero fazer o curso tal. Não, não tem mais vaga nessa disciplina. Aí o quê? Uma falha. Tá, o Estado, ele não preparou adequadamente as escolas para receber essa nova metodologia. Como reflexo disso, os alunos não estão preparados para esse novo desafio, nem a maioria dos professores. E isso tem gerado um déficit educacional grande. Se cair música, mas música é música. O valor da música para a sociedade brasileira é valoroso? Demais. A música tem um valor imenso para a sociedade brasileira, mas é pouco utilizada. Aí que ótimo, mas é pouco utilizado, problematizou. Então tá, o valor da música, ó, aí você põe, é sobre o intenso valor da música para a sociedade brasileira, mas, né, infelizmente, esse bem é pouco utilizado na nação contemporânea. Isso, devido à falha escolar. Vamos pensar na falha da escola. As escolas não utilizam a música como meio de relaxamento, como meio de estímulo ao desenvolvimento criativo, como meio de impulsionar a paz interior e tá. Como reflexo disso, estamos vendo cada dia mais a violência nas escolas, já que o Brasil é campeão mundial de violência nas escolas, né? Estado. O Estado não valoriza, não impulsiona o valor da música para a sociedade. Então, ok, toda música tem o seu valor, principalmente a música que não seja uma música chula, né, gente? Né? Então, o quê? A falha estatal em não propiciar o valor da música. Como reflexo disso, diversas músicas brasileiras de intenso valor cultural, que seria excelente para a população, para abrir a cabeça da população, elas não são utilizadas. Não são utilizadas. Então, a democratização da música na sociedade brasileira, muito importante. Esporte, alternativas para a diminuição da violência no esporte. Essa aula foi feita, está lá na plataforma, nem preciso explicar mais. Trabalho voluntário, o valor do trabalho voluntário para a sociedade. Trabalhamos muito, o voluntarismo, tem esse material lá pronto. É importante o trabalho voluntário demais. As pessoas precisam dedicar mais um pouco do tempo para os outros. As escolas não ensinam o valor do trabalho voluntário. Tempo, não está problematizado o valor do trabalho. O trabalho voluntário é de intenso valor para a sociedade brasileira, mas é pouco efetivado nessa nação. Aí problematizou. Devido à falha educacional. Aonde a escola falha? Ela não ensina conteúdo sobre o valor do trabalho voluntário. Como reflexo disso, são escassos as ações voluntárias do país. Estado não adota campanhas midiáticas para impulsionar o voluntarismo, né? Como reflexo disso, aí você pode ver como reflexo disso, o que a gente vê de resultado disso?
de não ter o valor do trabalho voluntário e efetivado na nação brasileira? Muitas famílias vivem disparidade econômica, sofrimento demais, e não tem o apoio da comunidade. Cultura africana nas escolas. Isso aqui é muito bom. O valor da cultura africana, o valor do ensinamento, o valor da cultura africana nas escolas. É valoroso? É. É muito valoroso a cultura africana nas escolas. Tá, mas a maioria das escolas não adotam esse ensinamento. Não adotam. Não ensina isso para ninguém. Aí, como resultado disso, as escolas não ensinam essa cultura. Como resultado disso, há um declínio cultural, porque tem muita coisa bonita para aprender com a cultura africana. Há um decréscimo na cultura brasileira. O Estado não exige a cultura africana em todas as escolas, ele tem que fiscalizar mais se a escola está aplicando esse conteúdo ou não. Como resultado disso, né, a cultura africana é pouco desvalorizada e sofre intenso preconceito. Tá. Patrimônios públicos e culturais, o que a gente tem visto? Nós temos, das ideias que eu pensei, alternativa para ampliar a preservação dos patrimônios públicos e culturais. Os patrimônios públicos e culturais do Brasil, em geral, eles são depredados. Então, alternativas, você põe, são várias as alternativas para ampliar, mas elas são pouco utilizadas na nação brasileira. Põe um mas, certo? Então, elas são pouco utilizadas. Por quê? As escolas não ensinam o valor da proteção dos patrimônios, como resultado, a depredação de patrimônio público é intensa. Estado não faz campanhas publicitárias para incentivar o valor do patrimônio, da preservação dos patrimônios públicos. Como resultado disso, o que acontece? É pouca valorização da cultura nacional. Pouca valorização. Tá. Censo demográfico no Brasil. Este ano, o ano passado, houve o censo demográfico. Tivemos o quê? Muitos profissionais foram xingados, maltratados, tratados com um verdadeiro descaso, né? As pessoas não queriam atender o recenseador. Então, o que acontece? As escolas têm que ensinar. As escolas não ensinando, a população não abre espaço, não acolhe a pessoa que vai à casa para colher o censo. Tem muitos casos disso. O Estado não adota políticas públicas para ampliar, para mostrar o valor do censo, para fazer as políticas. Como resultado disso, poucas políticas públicas eficazes são efetivadas. O povo não responde aos questionários. Então, não tem como, né? Cultura e ciência, negacionismo científico, fuga de cérebro, democratização da cultura brasileira. Isso, olha, dentro de cultura e ciência, nós vivemos muito o quê? A negação da ciência. Até eu já dei essa aula para vocês, mandei lá já está pronto. Então, o quê? Se as pessoas negam o valor da ciência, nós temos o quê? Aí você pode pôr um lado. A escola mostra o valor da ciência e tal, né? Como reflexo disso, as pessoas que negam o valor da ciência, não vacinam os filhos e geram... O Brasil detém quantas... né? Só neste ano, quantas pessoas não foram vacinadas? Falei na outra aula agora. Só dar uma olhada aqui. Só este ano, 68 milhões não tomaram vacina. Entendeu? Porque nega, então não tem o valor. O Estado não oferece meios para apoiar a ciência, como reflexo disso, temos fuga de cérebros da sociedade brasileira. Né? Democratização da cultura brasileira. A cultura brasileira precisa ser democratizada, acesso a todos. Né? Educação sexual, o valor da educação sexual, né? A gente falou isso na escola, né? A transmissão do DST, o IST, 6 a cada 10 jovens fazem sexo sem preservativo.
Então, aumentou demais as doenças sexualmente transmissíveis, que a gente viu na aula de saúde. Internet, meio para se ampliar o acesso à internet no Brasil. A gente falou sobre isso lá naquele outro material, né? Ampliar o letramento dentro de tecnologia, né? Isso que está lá dentro de tecnologia, né? Nem tá, tem que estar aqui. Violência, caminhos, isso, para se combater a violência no ambiente escolar. Não problematizou. Então, existem vários caminhos para se combater a violência no ambiente escolar, mas poucos são utilizados, né? Né? O que gera diversa mazela na sociedade brasileira. Então, culpa da escola. Ela não ensina a cultura da paz, a cultura do respeito, a cultura do altruísmo, a cultura para acabar com o bullying, né? Então, o que tem que acabar. Então, como resultado disso, são intensos os casos de bullying nas escolas brasileiras. Com outra ideia, o Estado, ele não faz, ele não oferece, principalmente para as escolas públicas, um ambiente mais seguro. Ele tem que o quê? O que é feito nas escolas particulares? Colocar mais câmeras, mais entrar digitalização para entrar na escola e tal e tal. Então, meios para se edificar em ambientes mais seguros nas escolas do Brasil, né? Como que a gente pode fazer para edificar? Por meio da educação, ensinando, né, que é a mesma coisa do que eu falei ali, né, que são um dos temas que pode cair. Porque esse ano nós tivemos, olha aí, quantos casos de violência que você pode citar. Tem lá na aula de violência educacional. Família, o valor da família na educação. A família é importante na educação demais. Os pais detêm intenso valor na educação familiar. Primeiro, então, o que eu tenho que dizer? Os pais detêm intenso valor na educação familiar. Porém, muitas famílias não participam da educação dos filhos, né? O que gera um déficit educacional, um déficit para a nação. Aí vai, culpa da escola, as escolas não ensinam, não, as escolas têm que buscar os pais para dentro das escolas, né? E como resultado disso, cada vez mais o afastamento da família no meio educacional e o distanciamento de pais e filhos. O Estado não adota projetos educativos que interajam mais a família. Como resultado disso, cada dia percebe-se mais o distanciamento, né? E o decréscimo da educação brasileira. Vamos lá. Educação financeira. O Brasil vivencia uma mazela seríssima da falha na educação financeira. Muito. A sociedade brasileira, ela não tem quase educação financeira. Então, as escolas não ensinam educação financeira. Com isso, o quê? Como resultado disso, tem o quê? O endividamento de parcela significativa da população, né? Tem o quê? O Brasil, ele tem tem essa aula disponível para vocês, educação financeira, que vocês já fizeram também. Então, o Estado exigir educação financeira em todas as escolas. Pandemia, a repercussão da pandemia no contexto educacional. A pandemia, repercussão muito grande. A pandemia gerou reflexos pesados na educação. Por quê? Teve até no Brasil cidades que ficaram sem educação por ano, por mais de ano. Então, o que acontece? O que a gente está vendo? Nós precisamos, é visível que a pandemia, ela tem gerado diversas mazelas em todo, principalmente no contexto educacional, uma vez que é, a, a, a maioria da população não tinha acesso. Então, onde seria a falha na escola? As escolas não propiciaram meios para que os alunos obtivessem, principalmente escola pública, o ensinamento virtual. Os professores, a maioria não estavam preparados, principalmente na época da Covid, né? E até hoje, muitos professores não estão preparados. Então, o Estado, ele tem que preparar mais.
a infraestrutura educacional, né? E o quê? Para recuperar os anos perdidos de pandemia, que foi muito grande. É um déficit educacional imenso, 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 imenso. Vamos lá. Leitura. O valor de leitura para o desenvolvimento, gente, é imenso. Aí, a leitura tem valor? Tem. Aí você põe. Nota-se que a leitura é de intenso valor para a sociedade brasileira, porém ela é pouco valorizada. Poucos leem os livros. Culpa da escola. A escola não incentiva o ensinamento, a cultura da leitura. Ela, às vezes, ela dá livro que o aluno não condiz com a realidade do aluno, não é? Então, ela tem que buscar dar livros que chamem a atenção, livros de cultura e que chamem a atenção. O Estado, ele não incentiva, ele deveria ter projetos que, assim, quem leu mais, medalhas, incentivos, né? Mas a gente não tem. Então, como reflexo disso, o Brasil vivencia um déficit de leitura muito grande. Tem essa aula lá também, a gente já deu, tá? Alfabetização. Falou muito sobre para ampliar a alfabetização, principalmente o quê? Ou dos indígenas, ou dos idosos, ou alfabetização. Principalmente o quê? Principalmente os índios, né? Eles não têm acesso muito à alfabetização, né? Vivem mais em ambientes fechados. E o que é a escola? Ir levar a educação para os rincões da sociedade, entendeu? Então, o quê? Nós estamos vivendo no Brasil que um analfabetismo funcional. É aquele analfabeto, né, que sabe ler e escrever, mas a maioria deles, coitado, a gente tem demais analfabetos que não entende o que lê e o que escreve. Então, o Estado investir em políticas públicas, né, para o quê? Para que haja mais progresso na nação. Preconceito linguístico existe até hoje. Oxente, bichinho, I don't believe, né? As pessoas riem das pessoas que detêm um linguajar diferenciado do outro. E isso é errado. Então, cabe à escola ensinar e diminuir, né, valorizar todas as línguas para acabar com o preconceito linguístico, principalmente com o regionalismo, as regiões e tal. E o Estado incentivar com campanhas para que todas as regiões brasileiras sejam valorizadas. O sotaque, o estilo de dizer. Tá bom? Vamos lá. Arte urbana, grafite. Arte urbana, o grafite e tal. Vamos lá. Ela existe, existe. É valorizada? Não. Então, temos que valorizar a arte urbana, porque é cultura. É cultura. A arte urbana é cultura. E ela é pouco valorizada. E temos que o governo incentivar, dentro das escolas incentivar, porque é um estilo cultural que deve deter o valor de toda a nação. Vivemos também a cultura woke, né? Que é o quê? É estar consciente sobre temas sociais e políticos, principalmente, por exemplo, a questão do racismo. Aqueles que estão acordados, atentos a questões de justiça social, lacração, são os adeptos do relativismo moral e de outras políticas progressistas, como ideologia de gênero. Então, o quê? A cultura woke, ela é importante para a nação brasileira, né? Então, opa, né? Ela é de suma importância para a nação, próxima aula, as minorias. Ela é de suma importância para o desenvolvimento. Então, estar consciente sobre os temas sociais e políticos. As escolas ensinam, conscientizam sobre a questão de racismo, a questão de justiça, de lacração. Como resultado disso, são intensos os casos de injustiça, de lacração, de racismo, de preconceito e tal, né? Então, as ideologias de gênero, né? Que é vivenciar, tá bom? Então, dentro de cultura, de educação, foi isso que eu achei, tá? Um cheiro e boa prova para você.